o bíblico, é isso que sim se fala, né? De trazer a palavra de Deus nessa noite também. Canal e boca de Deus para a nossa vida nessa noite. Eu quero que você se levante nessa noite, estenda suas mãos para cá e profetize. Pai, teu filho vai falar nessa noite e através dele fale comigo. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocar, Senhor amado, a vida do pastor Luiz Chimizo nas tuas mãos nesta hora. Que o Espírito Santo, Senhor amado, possa descer sobre a sua vida nessa noite. Que seus lábios, seus pensamentos sejam cativos agora pelo Espírito Santo. Amém. E que esse Espírito Santo, Deus, venha trazer, Senhor amado, a palavra renovada, transformada e abençoada sobre os seus lábios nessa noite, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Toda arma, Senhor amado, e todas as coisas, empecilhos que o inimigo tem feito para impedir o manifestar da tua graça nessa palavra, Pai. Nós repreendemos, amarramos e destruímos, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoamos a vida do teu servo para honrar e louvar e te adorar em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Vai dar 4 horas, não tem bastante tempo, né? Até as 8. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Primeiro vai ser em Jeremias, tá? E depois eu queria que vocês fossem para Daniel, mas em primeiro Jeremias, capítulo 5. Jeremias capítulo 5, do versículo 14 ao 18. Tá dando para escutar? Amém. Amém. Do 5 ao 14, pastor? Capítulo 5, do versículo 14 ao 18. Obrigada. Amém? Ok? Então diz assim a palavra do Senhor. Começa em Jeremias, né? O trilho principal da nossa história não vai ser aqui. Da nossa história não, da nossa palavra de hoje, né? Vai ser Daniel, mas eu queria que vocês entrassem aqui em Jeremias primeiro, para fazer a introdução, lógico, né? Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são valentes, e comerão a tua cega e teu pão, que haviam de comer teus filhos e tuas filhas. Comerão tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira. As tuas cidades fortes em que estiveres a batê-las a espada. Contudo, ainda naqueles dias, o Senhor diz, naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. Essa é a entrada, né? E o tema da mensagem de hoje: como você toma as suas decisões. Como você toma as suas decisões, né? Qual a base para você tomar uma decisão, né? Todos nós temos que tomar decisões ou até julgar, né? Eu tenho que julgar também, né? Que vão influenciar a nossa vida, tanto diariamente como no futuro, não é verdade? E são coisas assim, né? A princípio seria não teria muita significância, não teria muita importância. A consequência também não seria muito grande, a gente acha, né? Mas as consequências são pequenas, são grandes também. Às vezes as consequências são alegres, às vezes as consequências são tristes, né? Mas todos nós temos que passar por esse processo para tomar uma decisão, né? E muitas das vezes essa decisão ela não afeta só a nós, não só a mim, não só a você. Vai afetar pessoas ao seu lado, a pessoas com quem você trabalha, pessoas com quem você se relaciona, né? E nós, como cristãos, nós temos que tomar a nossa decisão como? Baseado em quê? Né? Baseado na vontade de Deus, não é verdade? Né? É assim que a gente pode tomar uma decisão sábia,
né? Porque decisão a gente pode fazer toda a torta direita, vai sair para tudo quanto é lado, e depois vem as consequências, né? Verdade. E eu estou falando isso para vocês, mas eu também já passei por isso, passo por isso também. Não quer dizer que é só vocês que vão passar ou que não, ou que já passaram, não sei, né? E nós temos um jovem aqui, né? Ainda tem muito caminho para andar pela frente, Amém. né? Irmão, né? Porque nosso irmão em Cristo, né? Quanto mais a gente se aproximar de Deus, menos erros a gente vai fazer, tá? Amém. É uma coisa que eu tenho que dar para você. Então, e nós temos vários exemplos na Bíblia sobre decisões, né? E por exemplo, o livro de José do Egito, né? Também nós temos a Daniel, né? E eu quero entrar aqui em Daniel, tá? Por que eu quero entrar em Daniel? Porque ele também vai ser começou a suar o pé aqui. Ele vai ser um exemplo poderoso para nós de decisão, né? E interessante aqui, a gente conhece muito o Daniel, pela Daniel na Cova dos Leões, não é isso? Né? Todo mundo, né? E não precisa eu entrar aqui nesse pedaço, né? Mas eu li ainda há pouco, Jeremias, né? E o que foi que o Jeremias estava falando, né? É que a nação de Israel não obedecia, né? Não obedecia ao que ele estava falando. E quem foi que começou a sofrer com as consequências depois disso? Foi a geração do Daniel. Eles não foram destruídos, né? Porque, lógico, no finalzinho aqui o Jeremias ele fala, né? Que não farei de vós uma destruição final. Mas tudo começou com a profecia de Jeremias, né? E por quê? Porque eles estavam se afastando do caminho, estavam se afastando do julgamento de Deus. Então, o julgamento veio, né? E já veio na geração de Daniel, né? E o Jeremias falou isso, que a gente leu ainda há pouco, né? E naturalmente o povo gostou? Não. O que foi que fizeram com Jeremias? Jogaram ele no poço, né? Na prisão, né? E depois, no capítulo 32, não precisa vocês irem lá, no capítulo 32 de Jeremias, versículo 27 a 28, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomará-a. Vejam bem, isso já antes, né, lógico, do Daniel nascer, né? E Jeremias profetizou, o que foi que aconteceu? Aconteceu, o Jeremias profetizou, na verdade. E o que foi que Nabucodonosor fez? Ele atacou Jerusalém, tomou conta de Jerusalém, né? E provavelmente matou muitos judeus, né? Os portões foram queimados, os portões foram derrubados, né? E o Daniel, nessa época, ele devia ter os estudiosos falam, ele deveria ter a idade aproximada de 13 a 16 anos de idade. E ele foi levado, né? Por isso que eu falei ainda há pouco, nós temos um amigo jovem aqui, o mais jovem da nossa turma aqui, né? Dos irmãos, né? Então, não digo que essa palavra vai ser especialmente para você, né? Somos nós aqui cristãos, porque a gente é jovem na vida espiritual. Nós temos jovens na vida espiritual, né? Nós temos, infelizmente, hoje não estão presentes, né? Um ano, pode ser a carne, o corpo pode ser mais de 50, mais de 60, mas ainda são jovens espirituais, né? Então, essa palavra serve para nós também. Amém? Quer dizer, toda a palavra do Senhor serve para nós, né? De qualquer maneira. Amém. Eu gostaria que vocês entrassem em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, do versículo 3 e 4. Daniel, capítulo 1, do versículo 3 e 4. Amém? Amém. Diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, é o nome dos oficiais lá, né? O chefe dos seus oficiais, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza,
jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios, né? Então, o que o Nabucodonosor queria fazer com Daniel, com a turma, né? Com a leva do Daniel, né? Ele queria babilonizá-los, né? Queria tornar eles para ter o mesmo pensamento, né? Ele queria que eles pensassem, que eles agissem como os caldeus, né? Do jeito que eles queriam manobrar, né? E diz assim, do Daniel, do capítulo 1, do versículo 5 ao 6, diz assim: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos. Quantos anos? 3 anos, né? Para que no fim deles pudesse estar diante do rei, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Quer dizer, eles foram levados para lá, eles foram crescendo no meio, né? E o Nabucodonosor queria que eles comessem o que ele comia, né? Vocês já imaginaram um escravo? Eles eram escravos. Comer na mesa do rei, beber o vinho que o rei bebe, né? E não era uma boa, né? Parece ser bem, né? Parece uma boa coisa, na verdade, né? Mas o Daniel teve uma hora que ele chegou e disse: não, isso não dá. Eles disseram não, a gente não quer fazer mais isso, né? Entanto que eles dizem para o Aspenaz, para o chefe: olha, a gente vai fazer um tratamento diferente aqui, vai receber vamos dizer, uma dieta, né? E a gente não come o que vocês comem, né? Aí o Aspenaz vai: por quê? Por que você não quer fazer isso? Não, porque a gente vai contra a lei mosaica, né? E é nessa mensagem que eu vou falar hoje, né? Eu espero que vocês gravem 2 palavras, né? Vai ser 2 palavras principais para que a gente não esqueça das mensagens de hoje: princípio e preferência, tá? O princípio. O que é o princípio? O princípio é uma regra moral baseada na palavra de Deus, que guia a nossa conduta, ok? O princípio é uma regra moral baseada na palavra de Deus, que vai guiar a nossa conduta. Nós somos cristãos, não? Verdade? Então a gente tem que se basear pela palavra de Deus, né? A nossa palavra ela não pode variar de hoje para amanhã, não pode mudar, né? Por quê? Porque a gente vai agir em base de princípios, ok? E essa é uma maneira de que a gente leva a tomar decisões, não é verdade? Quando a gente não tem o princípio bíblico, a gente erra bastante. Eu errei bastante. Não precisa levantar a mão, não precisa falar nada. Vocês fiquem aí, cada um fica com o seu chapeuzinho aí na cabeça, tá? Mas eu já errei bastante, né? E estou me controlando para não errar mais, por causa da palavra do Senhor, não é verdade? E também eles são princípios para a gente que a gente tenha o quê? A nossa convicção, né? Que a gente tenha uma nossa crença. Uma convicção verdadeira, não coisas falsas, né? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha a crença dele: agora eu tenho que atacar os judeus, agora eu tenho que matar os judeus, agora eu tenho que fazer isso. Até que ele caiu na realidade, né? Na convicção, na crença certa. Amém? Amém. E a Bíblia nos dá uma grande referência de como a gente viver, como a gente se portar nisso. Nós temos os 10 mandamentos, né? É uma linha, é uma regra, né? Só que ela não salva, mas ela dá a indicação, ok? Vocês se lembram de cabeça quais são os 10 mandamentos? Não, né? Quando a gente fala, não roubar, não matar, não cobiçar, sim, não desejar a Deus, né? Mas eu vou falar aqui, de propósito, para a gente se lembrar, ok? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome de Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Isso todo mundo sabe, né? Sétimo, não cometerás adultério.
Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho contra teu próximo. 10, não cobiçarás. Né? É fácil a gente falar, sim, mas a gente não lembra de cabeça. Não é verdade? E se a pessoa ela é cristã, ela tem de viver de acordo com a palavra de Deus, como eu disse anteriormente, né? E a gente vive nesses princípios, né? E esse princípio, ele vai nos dar um caminho para a nossa vida. Antigamente o cristianismo era chamado de o caminho, né? Era o caminho, né? Agora ele passou a ser o cristianismo, né? E sobre isso que a gente tem que tomar as nossas decisões, amém? É o princípio. E a preferência? O que é a preferência? Significa que são decisões escolhidas e baseadas em gostos, desgostos e desejos. Tá? E ela atua assim, dessa maneira. Por exemplo, hoje eu não estou afim de trabalhar, não estou legal. Eu vou ligar para a fábrica e dizer que eu estou ruim. Isso é uma preferência, você está escolhendo. É verdadeiro isso? Não. Né? Mas a preferência, hoje eu estou mal. Eu vou ser sincero, ontem, sexta-feira, estou falando de mim, tá? Ontem eu estava tão animado que quando chegou na hora do almoço eu queria vir embora. Aí disse, vou dizer que eu estou com dor de cabeça, quando eu estou legal que eu vou embora. Mas o Espírito Santo vem, né? E foi, então eu fiquei até 6h30, 7 horas da noite. Para fazer coisa, aí quando eu vou, agora eu vou embora. Aí aparece um problema, eu vim aqui, aí tive que ficar quase até 7 horas. Né? Então, a preferência, tá? Você pode preferir mentir. O cristão pode fazer isso? Não deve, né? Não deve, né? E você for se basear na preferência, você for se basear nos seus desejos, esse tempo todo vai estar variável. Hoje eu estou legal, amanhã eu não estou, depois de amanhã eu estou legal, depois eu não estou. Essa semana eu vou trabalhar, semana que vem eu não vou, né? Hoje eu vou namorar, né? Quando você está namorada, né? Não, mas hoje eu vou dar furo. Furo, a sua pastora entende? Dar furo? Hoje eu não vou falar nada. Naquele tempo nem tinha neve, não tinha nem telefone portátil para dar furo, né? Então, a gente vai se basear nesses dois, no princípio ou então na preferência, não é verdade? Mas há um grande problema se você for tomar, lógico que é um grande problema, se você for tomar as suas decisões pela preferência, né? Porque quando você tem filhos, não digo nem filhos naturais também, quando você tem filhos espirituais também, né? Vai adiantar alguma coisa você dizer assim como eu tenho para os meus subordinados na empresa? Faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não tem um ditado popular assim? Você acha que a pessoa vai cair nessa? Né? Ele pode estar ali na tua frente, ou então o teu filho espiritual, olha, você não pode pecar, você não pode mentir. Né? Aí você está mentindo, você está pecando, você está fazendo coisas que não deveriam o cristão fazer. E você não pode fazer isso, mas está fazendo. Vai adiantar alguma coisa? Não. Não é verdade? E isso é muito perigoso, porque seu filho natural, seu filho espiritual vê isso, ele vai ficar perdido, ele vai ficar sem orientação, não é verdade? Veja um bom exemplo, uma estrada, está numa estrada. Vamos dizer, nós estamos aqui no Japão, na Tomei, né? Não Tomei não. Como a rua que tem mão e contramão grande? Qualquer rua que tem mão e contramão, né? Aí você tem aquela faixazinha, você não pode passar para lá. Se você tirar essa faixa do meio, né, e apagar as luzes, você vai ver alguma coisa? Não vai ver nada. Você vai estar correndo no perigo. Se você tirar as placas de velocidade, 100 km por hora, papai, vamos baixar um pouquinho, 50 km por hora, né? 50 km por hora, e você está 80, mas se você não tiver com o velocímetro indicando qual a velocidade, né, o velocímetro está quebrado, e você, eu acho que eu estou, você vai estar correndo direitinho, você vai estar com, como é que eu vou dizer, você vai estar inseguro, né? Então, é isso que acontece quando você faz as suas decisões pela preferência.
Sim, né? As pessoas, né, sabem que se elas continuarem nesse caminho, um dia ou outro, esse negócio não vai dar certo. Você vai estar tão cansado, você vai estar tão estressado, que você não vai querer mais nem sair de casa. Acontece com muita gente. A gente vê aqui nesse país, né? Tanta gente que vai, infelizmente eles não conhecem o Deus que nós conhecemos, né? Que nós queremos aprender ainda mais e mais sobre ele, não é verdade? Mas muitos aqui no Japão não conhecem isso, né? E eles vão perdendo a orientação. A gente vê tantos jovens, né? Já sem um sonho, sem uma vontade de viver. Por quê? Porque eles estão sendo o quê? Vai só pela preferência dele. Eu vou jogar game essa noite, vou jogar até de madrugada. Vai trocando ritmo, vai trocando tudo, né? A gente vê crianças usando o iPad, essas coisas, né? Tabuleiro. Aí você vai conversar com no tabuleiro. Não está nem aí para você. Quando vai ficando um pouquinho adulto, não tem mais a comunicação. Não tem comunicação com o amigo, não tem comunicação com o pai e com a mãe. Você vai no restaurante, o pai e a mãe estão no... E o filho está olhando, e o pai e a mãe estão só aqui. Né? Quer dizer, a preferência dos pais é o quê? Não, eu vou estar aqui no Keitai-dewa. Eu vou estar aqui comendo, tomando essa ceia, mas eu vou tirar foto, eu vou mostrar. Você não se concentra no que está na sua frente, você não se concentra no seu filho espiritual, na sua filha, não é verdade? E a gente vai correndo com o mundo, porque está todo mundo assim. E a gente vai nesse ritmo, não é verdade? Mas, nós como cristãos, nós temos que usar o quê? O princípio. Nós temos que ter a nossa convicção cristã, não é verdade? Né? São princípios básicos, né? Para nós vivermos, não é verdade? Voltando para Daniel, né? O Daniel, fica evidente aqui. O Daniel tinha Bíblia naquela época? Não, né? Ele não tinha Bíblia, né? Alguém teve que falar para ele o que o profeta Jeremias, né, falou, né? E como é que eles transmitiam isso? Boca, né? Tinha os sacerdotes também, né? Sacerdotes, mas comunicavam, né? E o pai e a mãe do Daniel, eles falaram para Daniel: olha, meu filho, você tem que seguir a Deus, você tem que fazer isso, você tem que mostrar a visão, né, do mundo judeu. Os pais e as mães falaram para ele, né? E para ele viver com o princípio de Deus, não com preferência, não está escrito na Bíblia. Mas o que a gente vê aqui? Que tem uma hora que o Daniel vai chegar e os amigos dele vão dizer para ele: não, a gente não quer esse alimento, a gente não quer isso, porque isso está contaminado, né? Se eles fossem agir pela preferência, beleza, olha só essa carne gostosa, né? Eles iam pela preferência dele, não é verdade? Às vezes a gente tem, quando está, vamos dizer, namorando, ou então, a gente tem muita preferência, né? Mas a gente tem que ter o princípio, né? Se eu tivesse os princípios bíblicos há 30 anos atrás, né, a minha vida seria totalmente diferente. Talvez a minha esposa também, né, Evelyn? Né? Então, um trecho importante é esse de Daniel, né? Que ele começou a agir por princípios, não por preferência, não porque o mundo está falando: tá bom, tá ótimo. Irmãos, ontem foi o dia 31 de outubro, né? O dia do Halloween. Como está virando isso uma coisa triste no mundo, né? Que coisa ruim, infelizmente. E antes a gente estava até orando, né, por isso, né? Porque a gente tem filhos, a gente né, já tem uma neta também, né? E a gente orando para os pais não caírem nessa moda, né? Nessa moda, infelizmente. Eles mostram o inimigo dizendo que está bonitinho, que é só brincadeirinha, é só isso. Não precisa se preocupar, não. Mas o mundo espiritual, ele não quer saber disso, não. O mundo espiritual vai entrar de qualquer maneira, se você abrir a brecha, né? Então,
O Daniel, ele teve que aprender a literatura da Babilônia, que era uma nação ímpia, na verdade. Eles tinham muitos deuses, né? Os deuses, letras minúsculas, né? E eles tiveram que aprender sobre a visão do mundo, da Babilônia, dos seus deuses, dos seus rituais, né? Do estilo de vida, né? E só que chegou, né, na hora que o Daniel disse, não, a partir disso aqui eu não quero mais. E o rei disse, né? O Aspenaz, melhor, disse, que era o servo dele, disse, e foi até Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse, né, come isso aqui. Ele disse, não quero. Então, todos nós sabemos que, né, depois disso, o que foi que aconteceu com Daniel, né? Ainda com Nabucodonosor, ele foi levado, não foi? Não, 3 deles foram jogados na fornalha, não é verdade? E não se queimaram. E depois o Daniel se tornou uma pessoa importantíssima no reino. Por quê? Porque o Daniel, ele obedeceu ao quê? A preferência? Não. Ele obedeceu ao quê? Ao princípio bíblico. Verdade? Né? E todos nós sabemos disso, né? Às vezes, né, vem os invejosos. O Daniel, ele foi tão importante que ele passou por 4 reis. Ele viveu mais de 70 anos depois desse episódio aqui, 70 anos, né? E passou na mão de 4 reis, né? Sendo uma pessoa importantíssima, né? Só que, e você sendo destacado, você firmando em Cristo, em Deus, né? No nosso Deus, há muita inveja, há muita briga, há muita política, né? Tanto que acabou chegando o quê? Que os caras inventaram uma lei que o Daniel que não poderiam orar para outros deuses durante o período de tempo. Verdade? E o que foi que aconteceu? O Daniel, ele fez a preferência. O Daniel chegou, então hoje, esse mês aqui eu vou ficar aqui no meu quarto, caladinho, então eu vou orar baixinho, não vou fazer nada. O Daniel fez isso? Não. Ele agiu por princípios. Ele orou de porta aberta, janela aberta. Não sei se tinha vida, devia ter vida também, né? E para todo mundo escutar, porque ele agiu por princípios. E foi o que aconteceu com ele? Jogaram ele na cova dos leões, não é verdade? E depois disso, o rei, que já era o rei Dario, né? Ele chegou no outro dia e disse assim, Daniel 6:20, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel, servo do Deus vivo. Olha só, o rei da sequência, reconhecendo o Deus, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões. Quer dizer, ele reconheceu Deus, né? E vejam bem que ele não foi chamado de Beltesazar, ele foi chamado de Daniel. Beltesazar foi o nome que deram para os 4 quando eles foram no início lá, né? Mas dessa vez ele já chamou de Daniel. O nome dele já ficou Daniel, né? Ele ficou como assim, né? Ele ficou, lógico, protegido por Deus, não é verdade? Né? Deus não só poupou, né, a vida do Daniel, como deu essa longa vida para ele, para influenciar tremendamente esses 4 reis, né? E tem uma coisa aqui, mais uma coisa que eu quero acrescentar. A palavra convicção. A convicção é um princípio que nós somos comprometidos a seguir, né? Já falei um pouquinho sobre convicção, mas nós vamos ter que ir em locais, nós vamos ter que agir, né? De uma maneira que a nossa convicção, ela nunca será abalada. A nossa convicção, ela tem que ser imutável e ela tem que ser inabalável. Por quê? A nossa convicção vai seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não vai nunca mudar. De hoje para amanhã, ou daqui a 1 ano, daqui a 1000 anos. Né? Ou como foi, a gente lê a Bíblia atualmente, a Bíblia como ela é atual, mesmo com os problemas que tinha naquele passado, né? No passado. Né? Por exemplo, nós como cristãos, a gente confia aqui que Jesus Cristo é o quê? É o único e suficiente Salvador. Né? A gente não pode abrir mão disso de jeito nenhum. Né? E Ele é o Filho de Deus. Não adianta vir uma outra pessoa dizer, não, ele era um profeta.
Não, ele era só um espírito evoluído. Não, nossa convicção como cristão é que Jesus ele é o Filho de Deus e é o único que pode nos salvar. Amém. Amém? Outro princípio que a gente tem que ter sobre dinheiro, né? O dinheiro ele não pode ser nosso Deus, não pode ser o mamon, né? É uma briga, né? Entre mamon e, né? O dinheiro não pode ser o mamon, né? O dinheiro ele vai nos ajudar sim. A gente a conquistar alguma coisa, a gente pode doar alguma coisa, a gente pode ajudar, né? E realizar conquistas, né? Mas ele não pode ser uma preferência. Ele não pode ser preferência. Ele tem que ser usado como princípios, né? Não adianta trapacear, ganhar dinheiro hoje fácil, né? Porque depois vem Deus vai aparar nossas asinhas, não é isso? Por exemplo, já aconteceu com vocês de você receber um troco a mais? Você deu 1.000 ienes e recebeu 5.000 de troca, né? Uma coisa assim, né? Se você chegar, glória a Deus, tá errado. Isso é preferência, né? Se for no princípio, vai dizer, tá errado, vou devolver aqui para você. Né? Simples, né? Coisas assim, eu tô ganhando, eu ganhei, eu tô por cima, então tá tudo bem. Não. Nós, como cristãos, nós temos que ser assim. Por quê? Porque Deus vai recompensar, né? Assim como Daniel, como fez com Daniel, não é verdade? Né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a preferência ela pode matar também, tanto literalmente como espiritualmente, né? E são esses, né, as duas palavras. Se você sair hoje, quando você sair hoje daqui desse local, não se esqueça dessas duas palavras, princípio e preferência. Amém? Um detalhe importante, o mundo que a gente está aqui fora, vai querer que você haja mais por onde? Pela preferência, não é verdade? Porque eu tenho um relógio bacana, porque eu tenho um carro caro, porque vamos falar mais, já está todo mundo adulto mesmo aqui, né? Já está todo mundo adulto, né? Né? Mas a gente antes de casar, né? Eu com a minha esposa, né? A gente cometia um pecado. Sim, a gente se encontrava sem estar casado, né? Você não precisa entrar mais em detalhes do que isso, né? Mas agora, como cristão, você não pode abrir mão disso. Você não pode mais abrir mão, porque você já conhece a palavra de Deus. Não é verdade? Se você chegar num momento que essa pessoa, vamos dormir hoje junto, vamos deitar hoje junto, você não pode, você pensando no princípio, você não pode, será que eu se fizer só um pouquinho, só deitar do lado, já está errado. Não pense, são coisas que a gente não pode mais barganhar, né? Não pode mais ficar, será que eu faço? Você não faz? Não pode. O que a palavra de Deus está falando? Não pode? Não. Fornicação é proibido? O que é fornicação? O casamento antes do... o sexo antes do casamento, né? Então, é fácil. Pastor, mas é fácil para o senhor falar isso agora, o senhor já está casado, né? O senhor, sim, já pedi perdão a Deus, né? Mas a gente não adultera só por ato, a gente adultera no pensamento também. A gente peca por pensamentos também, por atos, por omissões. Irmãos, falando certamente como homem, né? Se a gente baixar, se a gente baixar a nossa barreira espiritual, nosso músculo espiritual, a gente vai pensar em tanta besteira, tanta coisa que fez no passado, e aquele negócio volta. E agora, quando você pensa naquilo, aquilo te dá nojo. Aquilo te dá, meu Deus, como é que eu fazia isso? Porque a gente estava cego, a gente não tinha palavra. Mas você quando você começar a pensar de novo nisso, pensa em Deus, que o teu Deus ele vai te salvar. Deus vai te dar saída. Deus vai te dar saída. Não, mas eu não tinha. Você vai ter oportunidade. Eu estou até me arrependendo aqui. Você vai ter oportunidade para fazer isso, para sair.
para fugir. Né? Você vai ser tentado? Vai. Né? Você sendo cristão, você vai deixar de pecar? Não. Infelizmente não. A gente vai continuar pecando, mas o Espírito Santo vai chegar e olha, Luizinho, Celinho, e por diante, né? Pastor Célio, com todo respeito, né? Todos nós vamos ter assim. E você vai sentir, porque o Espírito Santo vai falar com você. Né? E não se esqueça da palavra do Senhor. E para a gente não esquecer da palavra do Senhor, a gente tem que ler. A gente tem que ler a única maneira. Você vai casar, quer casar assim, mas primeiro você vai chegar, vou casar com essa pessoa. E um dia, não. Você vai se aproximando dessa pessoa, essa pessoa vai se aproximando de você. E na palavra de Deus a gente vai se aproximando a Ele. A gente lendo a palavra, vai falando aqui, vai dando detalhes, tantos exemplos bons como maus na nossa vida, em toda a nossa vida, né? Em toda a nossa vida. Ele não vai ter detalhes para coisas específicas, né? Em geral você vai ter os princípios. E esses 10 aqui que a gente leu ainda há pouco, eles já dão uma geral, né? Imagina você, né? Entrando numa rua completamente escura, sem sinalização, e você num carro. Para onde é que você vai? Para onde você dirige? Vou para a direita, vou para a esquerda? Você não tem norte, você não tem direção nenhuma. É assim que a pessoa que anda por preferência vive. É assim que o ímpio, infelizmente, vive, né? E o inimigo, ele quer o quê? Trazer a gente para o lado da preferência. Não é bom, não é gostoso? Por exemplo, não falando só do Senhor, pastor. Falando de mim, eu gosto de comer comida gordurosa. Eu gosto de comer maco. Eu gosto de comer outras coisas, né? Mas eu estou me aguentando. Porque eu sei o que é bom, a preferência. Mas não, lógico, o princípio da minha saúde, no caso, né? Mas se eu comer isso aqui... De vez em quando eu mostrei uma foto, o pecado da Coca-Cola, tomando uma Coca-Cola daquela de garrafa. Porque a Coca-Cola de garrafa era mais gostosa que a Coca-Cola em lata, né? Eu tirei uma foto assim, todo... desfrutando da Coca-Cola, né? Então, mas é bom para o corpo? Não, a gente toma um copo daquele, tem que tomar 32 copos de água para poder tirar aquela porcaria. Mas de vez em quando eu estou tomando um golezinho de café preto com gás, né, pastor? Fala Deus, Então, fala Deus. mas não é só, eu também tomo, né? Guaraná é a mesma coisa, né? Mas só um pouquinho, né? Nessa parte física a gente ainda pode, mas na espiritual, só um pouquinho, você vai parar onde não deve. E é isso que o inimigo quer fazer com você, né? Eu gostaria de continuar mais um pouquinho, mas hoje nós temos a nossa Santa Ceia. Espero que cada um de vocês, quando sair daqui, os mais jovens, fisicamente e espiritualmente também, porque é a prioridade que você tem que ter, né, dessas duas palavras, né? Princípio e preferência. Amém? Então, que essa palavra sirva para você, não somente hoje, mas em todo momento que você sair daqui dessa vida, onde você estiver no seu trabalho. Irmãos, eu estou passando por uma provação tão grande essa semana, né? E a minha esposa já sabe, mas a vontade que a gente tem assim de trabalha tantos anos em um local, e a gente assim se decepciona. E agora, o que eu vou fazer? Se eu for querer atuar pela minha preferência, eu já tinha chutado o balde para tudo quanto é lado, né? Mas estou pedindo orientação para Deus, né? Por quê? Por quê, irmão? Porque a gente é cristão. Não adianta eu dizer que eu sou cristão e agir como um ímpio. Não adianta eu dizer que eu sou cristão e sair pecando a torta e a direita. Não adianta eu ser cristão e querer fazer as coisas do meu braço. Verdade? Então, essa palavra que eu estou dando para vocês, ela cai como uma luva para mim também. Tá? Não, espero que sirva para a nossa vida, né? E que a gente, seguindo a palavra do Senhor, a gente seja como Daniel. A gente pode passar por problemas, vai passar por dificuldades, mas
O Senhor, Ele está no controle de tudo. Não é isso que a palavra diz? Né? O Senhor está no controle de tudo. Amém? Amém. Amém. Amém, irmãos? Cochilo aí, meu irmão. Glória a Deus, palavra poderosa. Deus abençoe a vida do pastor Luiz Chimizo. Continue trabalhando. Né? Que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida. E continue crescendo, viu, querido? Tem uma palavra para ti, velho. Assim como Daniel foi firme na sua decisão e foi honrado por Deus, Deus honrará por filho mesmo, viu? Deus vai te honrar. Chegar um momento em que Deus vai te honrar naquele lugar lá, tá? Deus abençoe, querido. Amém. Amém? Vamos colocar de pé, queridos. Glória a Deus. Cortou já? Corta para nós. Amém?